Boa noite, meus amados irmãos. É o seguinte, vou gravar esse pequeno vídeo aqui, relatando aqui a importância da imersão nas águas, né? Às vezes pode ter algum irmão aí que não esteja contra, não sei. Às vezes pode estar, não, só saber o nome já é o suficiente. Não é, tem que ser emergido. E é o primeiro, um dos 4 pilares, né? A imersão, jejum, oração, partir do pão. Eu não falei nas ordens, mas a imersão, aí o partir do pão, oração, jejum. Jejum, oração, entendeu, irmão? Esses são os 4 pilares, você tem que fazer isso. Não tem, aí vou ler aqui, vou ler umas partes aqui, a importância da imersão. O mestre Yahshua, logo após a sua ressurreição, apresentou-se a seus discípulos por um espaço de 40 dias, falando a respeito do reino dos céus. Atos 1:3. Durante esses encontros, ele fazia questão de lembrar das coisas que lhe havia ensinado, enquanto ainda estava com eles. Depois de ter trazido à memória todas as passagens que falava a seu respeito das Sagradas Escrituras, o mestre Alcha abriu-lhe o entendimento para compreender as Escrituras e disse-lhe: assim está escrito, que o Machia padecesse o terceiro dia, ressurgisse dentre os mortos, e que seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Yalxalã. Lucas 24, 45, 47. Lucas capítulo 24, versículo 45 e 47. Esta ordem de Yalxa foi fielmente cumprida pelos seus discípulos no dia de Pentecoste. Quase 3.000 pessoas em Yalxalã, Atos 2,41, entenderam o seguinte convite para apóstolo Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja emergido no nome de Yahshua Mashiach para a remissão de vossos pecados. Recebereis o dom do Espírito. Aqui nós podemos ver claramente, né, que a imersão é só do nome de Yahshua. Não existe Pai, Filho, Espírito Santo. Essa é coisa da Igreja Católica, é trindade, é paganismo. A fórmula batismal na era apostólica, os registros bíblicos confirmam que na época dos apóstolos a imersão, o batismo, era sempre ministrada em nome de Yahshua Mashiach. Nos livros de Atos encontrado 4 eventos em que essa fórmula batismal foi claramente exposta pelos apóstolos. A primeira ocasião em que a mencionada a imersão, o batismo em nome de Yahshua ocorreu no dia de Pentecoste. Ali estavam presentes judeus e aldim, proselitos de todas as nações. Apóstolo Pedro estava lá. Aproveitou a oportunidade para proferir a passagem vibrante, no qual a passagem vibrante, a passagem aproveitou para a oportunidade para proferir a mensagem vibrante, no qual explicou os acontecimentos recentes e falou a eles a respeito do nome de Yahshua. A sua ressurreição por Ial diz que o relato bíblico em que ouvido eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram-se a Pedro: o que demais apóstolos que faremos, irmão? Atos 2:37. Em resposta foi dito que deveriam arrepender-se, serem batizados em nome de Yahshua Mashiach, ou seja, imergido em Yahshua. Aí Pedro lhe respondeu: arrependei-vos cada um de vós, seja imergido em nome de Yahshua Mashiach para a remissão de vossos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. As próximas referências à imersão em nome de Yahshua ocorreu em território judaico. A missão do pregador evangelho havia acabado de entrar a segundo momento prescrito por Yahshua na Judéia, Atos 8:1. É a Judéia e Samaria, né? Atos 8:1. O evangelista Felipe pregava o evangelho em Atos 8:5-12. E os samaritanos aceitavam a mensagem de bom grado, com fé e alegria. Atos 8:8-12. Sendo posteriormente emergido no nome de Yahshua Mashiach, mas somente tinham sido emergidos em nome de Yahshua Mashiach. Atos 10:48. A terceira referência à imersão, o batismo, em nome de Yahshua, é de tremenda importância no contexto geral do livro de Atos.
episódio ilustra o nome desafio enfrentado pela igreja primitiva, a inclusão os gentios, a comunidades discípulos que essa altura era quase inteiramente judaica. Ali estavam os reunidos os gentios, Cornélios, funcionário romano, seus parentes e amigos mais íntimos. Atos 10, 24. Em seguida, o apóstolo Pedro declara que todos aqueles que creem em Yahshua receberá a remissão dos pecados em seu nome. Para que esta promessa pudesse se concretizar, o apóstolo Pedro mandou que fossem batizados, ou seja, emergidos no nome de Yahshua Mashiach. Atos 19, 5. Outra referência do batismo em nome de Yahshua é registrada no contexto muito excepcional. O apóstolo Paulo cumpre sua missão de pregar o evangelho em Éfeso em sua terceira investida missionária à Ásia Menor. O avanço da pregação do evangelho alcança outros povos, conforme determinou Yahshua Mashiach em Atos 1:8, num contexto geográfico para aquela época, até os confins da terra, para que encontrou em Éfeso alguns discípulos que passaram pelo batismo de João e Al-Hanan, conforme Atos 19:3. Após ouvir a mensagem do apóstolo Paulo, eles foram batizados em nome de Yahshua Mashiach. Atos 19:5. Aqui, ó. Aqui deixa claro, né, que os apóstolos de Al-Hanan tinham sido batizados. Mas, porém, eles tiveram que ser emergidos de novo no nome de Yahshua Mashiach. É você, meu irmão. Você que foi batizado no nome pagão aí, tem que tornar-se emergido no nome verdadeiro, Yahshua Mashiach. Foram batizados em nome de Yahshua Mashiach. 19:5. Além dessas referências, o livro de Atos relata a surpreendente expressão do apóstolo Paulo, chamado por próprio Yahshua, por uma missão muito especial. Disse-lhe: porém o mestre vai, porque este para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Isau. Atos 19:15. Após seu chamado, ele foi imergido. Atos 19:8. Em seu discurso, referendo-se aos ataques de seus opositores, ele relata os detalhes muito importantes sobre sua imersão, o batismo. Um certo Ananias, varão piedoso, conforme a lei, tinha um bom testemunho de todos os judeus. Ali morava, indo comigo a pé ao meu lado, disse-me: ó Yahweh, de nossos pais, antemão te designou para conhecer sua vontade e ver o justo ouvir a voz à sua boca, pois há de ser sua testemunha para todos os homens que têm visto ou ouvido agora. Porque te demoras? Levanta-te, imeja-te, lava os teus pecados, invocando o nome dele. Viu a importância de invocar o nome? Está ali você invocando o nome, você está lavando seus pecados. O verdadeiro nome. Atos 22:12. Foi dito ao apóstolo Paulo que, ao ser imergido, fosse invocando apenas o nome de Yahshua. A razão disto é porque a imersão é em nome de Yahshua, tendo um significado muito especial. Para se deve esquecer os grandes fatos, a grande redentora, são exibidos pela imersão, através do qual estão representados a morte e o sepultamento e a ressurreição de nosso Salvador, Yahshua Mashiach. Romanos 6:3-6. A importância que o apóstolo Paulo deu a esse detalhe pode-se deduzir pelo que ele escreveu aos Gálatas: porque todo quanto fostes batizado no Mashiach, fosse revestido do Mashiach. Gálatas 3:27. Diante do sucesso do número cada vez mais de crentes, de pessoas que creram nas mensagens, os discípulos de autoridades da época indagaram Pedro e João. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e elevou o número dos homens quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Yalchalã as autoridades, anciãos e escribas, e Anas, sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre, e todos quantos eram da linhagem de sumos sacerdotes, pondo-se em meio deles, perguntaram-se como que pode
ou em nome de quem fizeste vós isto? Atos 4:7. A resposta dele foi enfática e precisa. Seja conhecido de todos, que de todos os povos de Israel, que em nome de Yahshua Mashiach, ou Nazareno, aquele que vós crucificaste. Não é crucificaste, viu? É madeirar. Crucificar, porque eu li tão rápido e eu pronunciei essa palavra. Mas não foi crucificado, ele foi madeirado. Ele nunca foi posto numa cruz. Ele foi posto numa madeira, foi madeirado. Nosso mestre Yahshua. Aqui, então reformulando. O Nazareno, a quem vós enmadeiraste, e a quem Yahweh ressuscitou dentre os mortos. Nesse nome está este aqui, e são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, edificadores, na qual posta como pedra angular, em que nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dados aos homens em que devemos ser salvos. Atos 4:10-12. Escreve a sua carta à igreja Colossos. Apóstolo Paulo dirige-se uma exortação para os novos convertidos, nos quais foram sepultados e ressuscitados juntamente com Yahshua, na imersão. Em Colossenses 2:12 e 3:1, dizendo-lhe: tudo quanto fizerdes por palavra, por obra, fazei em nome de Yahshua Mashiach, dando por ele graças a Yahweh Pai. Colossenses 3:17. As escrituras sagradas que Yahweh Pai concedeu Yahshua toda a autoridade do céu e na terra. Após ter recebido toda a autoridade do Pai, Yahshua autorizou seus discípulos a irem ensinarem todas as nações a pregarem seu nome e arrependimento para a remissão dos pecados. Lucas 24:47. Contamos, pois, que o apóstolo cumpriram fielmente a ordem de Yahshua Mashiach, cuja autoridade foi dada pelo Pai. A partir de Pentecoste, começaram a batizar, a imergir no nome de Yahshua. O que dizem algumas fontes históricas acerca dessas controvérsias na passagem bíblica? Não, esse aqui era outro assunto aqui. Controvérsia é outro assunto, mas eu já pulei para os irmãos. Aqui é referido ao livro de Mateus, que há controvérsias, entendeu? Aí Mateus não é escritura. Está lá em Lucas, que a mulher veio adicionou 3 colheres de medida, uma colher de fermento na 3 medidas de farinha, que é o evangelho de Mateus, Marcos e João. Esses 3 evangelhos estão fermentados, não tem como retirar o fermento. Então, ou seja, eu oriento os irmãos a não usarem esses 3 evangelhos, porque as escrituras é Lucas, evangelho de Lucas. Aí continuando, irmão. A fórmula batismal foi mudada para o nome de Yahshua Mashiach, para as palavras Pai, Filho e Espírito Santo. Isso aqui era do fato que eu estava referindo a vocês. Está lá no livro de Mateus ou é Marcos, se não me engano. Que é batizado no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Parte não. É no nome de Yahshua. Só foi dado o nome para ser emergido o nome de Yahshua. E Yahweh salva. É possível que... religião... Então, irmão, aí continuando. Aí, portanto, logo após a ressurreição, Yahshua Mashiach se encontrou aos 11 discípulos para lhe dar importantes instruções. Entre eles estava presente o apóstolo Pedro, que ouvia atentamente aquelas instruções dadas pelo mestre. Disse-lhe: assim está escrito, assim convinha que o mestre padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Em seu nome se propagasse o arrependimento e a remissão dos pecados, na forma da imersão. Aí a remissão dos seus pecados. A partir daquele momento tudo se fez novo. Aí você não pode saiu das águas, você não pode voltar aquele velho homem do passado, que aquele morreu no madeiro junto com o Yahshua. Aí dá tudo aquilo ali se fez novo. Você tem que ser uma nova criatura. Aí todas as nações com
Aí, portanto, logo a ressurreição de Yahshua Mashiach encontrou-se aos 11 discípulos, ele deu importantes instruções. Entre elas estava presente o apóstolo Pedro, que ouviu atentamente aquelas instruções. Mestre, diz eles assim, está escrito, assim convinha que o mestre padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, em seu nome propagasse o arrependimento e a remissão dos pecados. E todas as nações começaram por Yahushalã. Lucas 24, 46 e 47. Mais tarde, no dia de Pentecostes, cumpriu-se as instruções de Yahshua relatada em Lucas 24, 47. Pedro pregou arrependimento, apelou aos novos conversos para que se batizasse, fosse emergido no nome de Yahshua Mashiach, para perdão dos seus pecados. Atos 2:38. Atos 2, 41, 43. Encontramos registrada a comprovação que Yahweh abençoou a obra dos apóstolos Pedro. Então, os que lhe aceitavam a palavra foram batizados, havendo-se um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. A cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. A cada dia acrescentava-lhe ao mestre os que iam sendo salvos. Atos 2, 41, 43. Aí, aqui, deixar aqui um pequeno conselho para os irmãos, para poder encerrar o vídeo aqui. Aconselho que todos os crentes que foram batizados na Trindade venham a ser imergidos novamente no nome de Yahshua Mashiach, aquele que morreu por você e está restaurando todas as coisas no final dos tempos, antes do seu retorno à terra. O seu retorno à terra vai ser no final. Porque nós já temos o entendimento que vai ser 2 arrebatamentos, um antes da tribulação e outro depois. Esse já é o depois da tribulação. Então, irmão, espero ter ajudado aí alguns irmãos que não tem um dom da leitura, né? Saiba ler. Espero ter ajudado aí algum irmão que ele chegue a quem precisa ouvir essas palavras. Então, graças a Yahshua, graças a Yahweh, graças a Yahshua, graças a Yahweh, graças a Yahshua, graças a Yahweh. Assim seja.